Saudações marujos, aqui fala o comandante Major of Stone, sejam bem-vindos ao convés do nosso canal. No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês os testes dos helicópteros da classe 3, já incluindo o novo Scorpion, que vai estar disponível no passe de dezembro. No total eu fiz 4 testes com cada helicóptero e procurei fazer os testes de maneira que pudesse extrair o máximo de informações sobre cada um, para que vocês possam analisar todas as opções e escolherem aquela que combina mais com as suas estratégias. O primeiro teste é apenas informativo, mostrando as armas e a capacidade de dano de cada helicóptero, com apenas um disparo de cada arma num alvo imóvel a 2 km de distância. Começando pelo russo Ka-58, o Fantasma Negro. Ele vem equipado com um canhão de munição infinita, mas ele só dispara 40 tiros em sequência. Após isso, ele precisa esperar o canhão recarregar. O canhão conseguiu 12.600 pontos de dano na primeira rajada. Ele tem um míssil não guiado que lança 6 foguetes por disparo, fazendo 1000 pontos para cada foguete que acertar o alvo. Um míssil guiado de longo alcance que faz 6.000 pontos de dano quando atinge o alvo. Aqui do lado você pode conferir quantas vezes você pode disparar cada arma. O Ka-58 tem uma bomba de profundidade anti-submarinos, mas ela também pode acertar alvos de superfície. O dano dela é muito variável, mas em média faz 7.000 pontos para cada bomba que atinge o alvo. Por fim, um míssil antiaéreo que faz 600 pontos de dano em cada acerto. No total, o Ka-58 fez pouco mais de 28.000 pontos de dano, usando apenas um disparo de cada arma. A metralhadora dele ainda pode atingir aeronaves, mas ela não tem trava de mira, então é bem difícil de acertar. Na sequência temos o chinês WZ-19, equipado com um canhão metralhadora que pode fazer até 9.000 pontos de dano em cada rajada de 40 tiros. Ele tem um slot de mísseis não guiados, igual ao do Ka-58, que pode lançar 6 foguetes por disparo, com danos de até 1000 pontos para cada um que acertar o alvo. O WZ-19 tem um slot de mísseis guiados que lança 2 mísseis por vez, fazendo 2.500 de dano para cada acerto. Para defesa contra aeronaves, ele conta com um míssil ar-a-ar exclusivo capaz de fazer 800 pontos de dano por disparo. É o míssil antiaéreo mais potente entre os helicópteros. O WZ-19 fez quase 17.000 pontos de dano usando apenas um disparo de cada arma. Ele também pode atingir aeronaves com um canhão, mas sem trava de mira. O americano Comanche vem equipado com um canhão metralhadora de 46 disparos, capaz de fazer em média 9.200 pontos de dano por rajada a essa distância. Ele é o único helicóptero da classe 3 que transporta torpedos, uma excelente arma anti-submarino que também pode acertar alvos de superfície. Cada torpedo faz 12.000 pontos de dano quando atinge o alvo. O Comanche tem um slot de mísseis guiados que dispara 4 mísseis por vez, fazendo 1.350 pontos de dano para cada míssil. Por último, um míssil antiaéreo com capacidade de 400 pontos de dano por impacto. O Comanche conseguiu fazer 27.000 pontos de dano no total, com apenas um disparo de cada arma. Ele também pode atingir aeronaves com canhão, mas sem o auxílio da trava de mira. O coreano Marinion chegou junto com o passe de novembro e tem se mostrado muito eficiente. Equipado com um canhão tipo Gatling de 58 disparos, ele chegou a fazer 14.500 pontos de dano em uma única rajada. Ele tem um slot de mísseis não guiados que lança 8 foguetes por disparo, com danos de até 1.500 pontos para cada um que acertar o alvo. E por último, ele tem um slot de mísseis guiados que dispara 4 mísseis por vez, com danos de 5.000 pontos para cada míssil que acertar o alvo. Essa fera fez quase 40.000 pontos de dano nesse teste, usando apenas um disparo de cada arma. O canhão do Marinion tem a capacidade de travar em alvos aéreos, tornando-se muito eficiente contra aeronaves. O helicóptero Fênix de fabricação japonesa também é novo no jogo e vem equipado com um canhão metralhadora tipo Gatling de 60 disparos. Ele tem um slot de mísseis não guiados igual ao do Marinion e do Scorpion, que lança 8 foguetes por disparo
com danos de até 1.500 pontos para cada um que acertar o alvo. O Fênix tem um slot de mísseis guiados que lança 2 mísseis por vez, cada um deles com capacidade de fazer 10.000 pontos de dano por acerto. Por último, ele tem um slot de mísseis antiaéreos que podem fazer 400 pontos de dano por acerto. O Fênix foi capaz de fazer pouco mais de 32.000 pontos de dano usando cada arma apenas uma vez. Assim como o Marinion, o Fênix também consegue travar alvos aéreos com um canhão, facilitando o abate de aeronaves. E por último, o mais novo helicóptero da classe 3, o americano Scorpion. Esse helicóptero de aparência futurista carrega 2 canhões tipo Gatling com 45 disparos cada um. Ele fez 12.600 pontos de dano com uma rajada. Ele vem com um slot de mísseis não guiados que lança 8 foguetes por disparo com danos de até 1.500 pontos por cada um que acertar o alvo. O Scorpion tem um slot de mísseis guiados igual ao do Fênix, que lança 2 mísseis por vez, cada um deles com capacidade de fazer 10.000 pontos de dano. Ele atingiu 35.600 pontos de dano, disparando apenas uma vez com cada arma. Ele pode atingir aeronaves com um canhão duplo, mas não tem trava de mira, então você precisa caprichar na pontaria. Essa tabela resume o primeiro teste. O Marinion se mostrou mais forte no primeiro disparo, seguido pelo Scorpion e Fênix, enquanto o WZ-19 teve o resultado mais fraco, bem abaixo dos demais. Lembro que esse teste mostra apenas o dano causado com um disparo de cada arma, e não leva em conta que algumas armas têm maior tempo de recarga, nem capacidade de atingir submarinos ou aeronaves. O segundo e terceiro testes foram feitos juntos, e leva em conta o tempo que o helicóptero leva para localizar o inimigo no visual e o dano que ele consegue fazer antes de ser abatido contra um navio equipado com 2 defesas RIM-7 e 2 defesas SIRAM, em modo Rush. A distância do helicóptero para o navio era o alcance do canhão metralhadora do helicóptero. Comecei com o KA-58, que é o mais lento da classe 3. Ele levou 40 segundos para fazer o spot, ou seja, para localizar o inimigo visualmente. O movimento lateral é o mais indicado para desviar das defesas inimigas, mas a baixa velocidade do KA-58 fez dele um alvo fácil para as 4 defesas do Port Royal. Ele foi abatido fazendo apenas 24.000 pontos de dano. O Comanche também não é muito bom para localizar o inimigo, devido à sua baixa velocidade. Ele precisou de 38 segundos para conseguir fazer o spot. Embora ele também seja bem lento, ainda conseguiu fazer 32.000 pontos de dano antes de ser abatido. O WZ-19, que era o helicóptero mais rápido do jogo até a chegada do Fênix, conseguiu fazer o spot em apenas 31 segundos. Ele também mostrou que a velocidade ajuda bastante para desviar as defesas inimigas. Eu procurei manter o helicóptero sempre entre 2 e 3 km de distância, dentro do alcance de todas as armas que eu pudesse disparar. Ele conseguiu fazer quase 60.000 pontos antes de ser abatido. Isso porque os mísseis de defesa não conseguem fazer curvas muito acentuadas contra os alvos em movimento. O coreano Marinion tem a mesma velocidade do Comanche e levou os mesmos 38 segundos para fazer o spot. Mas como ele tem maior resistência e maior poder de fogo, ele conseguiu um resultado bem melhor que o americano. Um dos fatores que ajudou bastante foi o maior alcance do canhão, que permitiu que ele ficasse na média de 3 km de distância do oponente.
o Marinion fez pouco mais de 61 mil pontos de dano antes de ser abatido. O Fênix, que ganhou o posto de helicóptero mais rápido do jogo, com velocidade de 75,8 nós, conseguiu fazer o spot em apenas 27 segundos. Sua velocidade também ajudou bastante para desviar das defesas inimigas, conseguindo fazer mais de 80 mil pontos antes de ser abatido. O Scorpion tem a mesma velocidade do Kaik, 63,2 nós, e também precisou de apenas 31 segundos para localizar o inimigo no visual. O destaque dessa aeronave está nos seus quase 6 mil pontos de HP, que fazem com que ele permaneça mais tempo atacando. Essa aeronave conseguiu incríveis 126 mil pontos de dano antes de ser abatida, se mostrando muito bom para o Rush, quando você precisa pegar o helicóptero manualmente e ir até o adversário. Essa tabela mostra o resumo do segundo e terceiro teste. Para o spot, o Fênix se mostrou mais eficiente, podendo dar valiosos segundos de vantagem para o seu time em relação ao adversário. Mas o WZ-19 e o Scorpion não ficaram muito atrás. O Ka-58 foi o mais lento e não é recomendado para usar como spot de seu time. O Scorpion venceu com sobra o teste de Rush, mas o Fênix e o Marinion se mostraram boas opções. O Ka-58 e o Comanche tiveram o pior desempenho no teste de Rush. O quarto e último teste é um dos que eu considero mais importantes, pois é a capacidade que cada helicóptero tem de atacar o adversário no modo piloto automático, ou seja, mede a agressividade de cada helicóptero contra navios inimigos sem a intervenção do jogador. Para esse teste eu liberei os helicópteros a 4 km de distância do alvo e continuei com meu navio até estacionar a 2 km do inimigo, que estava equipado com zoom out com defesa punch-sear com todos os upgrades. Eu vou passar os vídeos em velocidade acelerada para não ficar muito entediante, mas o cronômetro acelera junto, então o tempo é o que realmente mostra no relógio. Aqui do lado você pode conferir os dados de cada helicóptero com todas as melhorias. O Ka-58 tem 4.160 pontos de HP, é o mais lento da categoria, com apenas 45,5 nós de velocidade, mas é o mais manobrável de todos com 52 pontos de manobra. Todos os helicópteros da classe 3 têm o mesmo alcance de radar e sonar. O Ka-58 durou pouco mais de 2 minutos contra a punch-sear do zoom out e fez sozinho 23.240 pontos de dano no inimigo antes de ser abatido. O WZ-19 efetuou seu primeiro disparo com 3,3 km de distância do alvo. Ele tem 3.770 pontos de HP, sendo mais forte apenas que o Comanche. Em compensação, ele é muito rápido, atingindo 63,2 nós de velocidade com 41,6 pontos de manobra. Ele é bem ágil. O WZ-19 se mostrou bem mais agressivo. Mesmo com HP menor que o Ka-58, ele conseguiu fazer 41.300 pontos de dano no modo automático, em apenas 1 minuto e 48 segundos de combate.
O Comanche também fez seu primeiro disparo com 3,3 km de distância do alvo e disparou vários torpedos durante o combate. Ele tem o menor HP da classe 3, com apenas 3.510 pontos. Sua velocidade também não é das melhores, ganhando apenas do Ka-58, ele faz 50,5 nós, igual ao Marinion, e com apenas 39 pontos de manobra. Na realidade, ele é mediano em todos os requisitos. Seu grande diferencial mesmo são os torpedos, que ajudam muito contra os submarinos. O Comanche resistiu por 1 minuto e 46 segundos antes de ser abatido, mas conseguiu fazer 65.120 pontos de dano no modo automático. O Marinion tem se mostrado uma excelente opção para quase todos os testes. Com 4.290 pontos de HP, ele é pouca coisa mais forte que o Ka-58. Não é muito veloz, fazendo 50,5 nós e 39 pontos de manobra, assim como o Comanche, mas ele é muito agressivo e tem um bom poder de ataque. Mesmo durante apenas 1 minuto e 33 segundos antes de ser abatido, ele conseguiu fazer 101.655 pontos de dano no adversário no modo piloto automático. O Fênix demorou para começar o ataque. Seu primeiro disparo foi a apenas 2,8 km de distância do alvo. Esse novo helicóptero tem 5.200 pontos de HP, mas seu diferencial está na velocidade, alcançando incríveis 75,8 nós de velocidade, com 39 pontos de manobra. É o helicóptero mais rápido do jogo. Ele é muito ofensivo, praticamente não para de atirar contra o adversário. E como tem muita resistência, ele pode se aproximar mais e conseguir disparos mais eficientes. Ele resistiu a Punch Sear por 2 minutos e 37 segundos, e no total conseguiu causar 121.450 pontos de dano no adversário. Por último, o recém-chegado Scorpion. Mas antes, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim a gente consegue continuar trazendo mais testes iguais a este para te ajudar a fazer escolhas melhores. Esse helicóptero não está para brincadeira. No modo automático ele já começou disparando a 3,6 km de distância do alvo. Ele é o helicóptero de maior HP de todo o jogo, com 5.850 pontos se estiver com todos os upgrades. Ele tem a velocidade de um WZ-19, que são 63,2 nós, e é muito manobrável, com 45,5 pontos. Ele resistiu ao Punch Sear por pouco mais de 3 minutos, e percebam que sozinho ele tirou quase metade do HP do Zoom Out adversário, fazendo um total de 209.990 pontos de dano no modo automático. Essa última tabela resume bem o último teste.
onde o Scorpion se mostrou mais agressivo que todos os outros no modo piloto automático e mais uma vez o Ka-58 ficou em último lugar. Eu quero lembrar que esse teste não mostra qual é o melhor helicóptero, isso foi apenas uma forma que eu arrumei para tentar medir as características deles de acordo com a necessidade que eu percebo no jogo. Eu sempre procuro por um helicóptero que tenha um bom spot e pelo menos um bom nível de autonomia, já que eu não uso muito helicóptero para rushar. O que é importante é que o Marinion, o Fênix e o Scorpion vieram para elevar o nível dos helicópteros da classe 3. E é bem provável que o Comanche, WZ-19 e o Ka-58 acabem ganhando algumas melhorias mais do que necessárias, porque eles ficaram muito aquém em todos os testes. Não esquece de deixar seu comentário dizendo qual seu helicóptero preferido e se esse teste atendeu ou não às suas expectativas. Eu espero que tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.